Hoje, quinta-feira, dia 6 de março. Prova do líder, prova de resistência. Quer dizer, eles lá dentro não sabem que é de resistência, eles imaginam que é. A gente aqui fora é que sabe que é uma prova de resistência. E eles imaginam que vai ser uma prova de resistência justamente por causa do acampamento do Guilherme e do Vinícius. E, gente, a gente vai te resumir aqui um pouquinho da festa. Mas para deixar uma coisa clara aqui, tá? A festa foi basicamente só o João Gabriel falando mal da Aline o tempo todo. A Tamires se sentindo culpada pela atitude que ela teve de colocar o Vinícius e o Guilherme lá fora. Ela passou a noite toda se justificando. Graciane expondo a produção. Olha só, Graciane teve que dizer ali que ela foi conversar com Deus. Deus ali para eles, né, é o diretor, é o Dourado. E aí Deus disse para ela que estava na hora de colocar as pessoas que não foram no paredão ainda. Tem que colocar essas pessoas agora. A hora delas é agora. E, além do mais, João Pedro conseguiu sair lá do quarto do barrado. Gente, eu até estava ao vivo com vocês e eu falei, eu não imaginava que ele ia conseguir, né? Porque teve uma hora lá que eu tava ao vivo com vocês, aí ele deitou ali no coisa e dormiu. Mas ele tava com tanta vontade que ele pegou o balde ali de água, derramou no chão, aí pegou o monte lá com a bolinha e foi atirando. Ele colocou todas as bolinhas que ele verificou ali naquele vazio que ficava na porta. E aí ele pegou o convite e conseguiu sair de lá do quarto. Eu já fico imaginando qual vai ser o desafio da semana que vem, né? Porque não vai ser mais bolinha e não vai ser mais quebra-cabeça. Imagino quem é que vai ser o líder essa semana e quem é que vai barrar, né? Lembrando, eu acredito que nós ainda temos, no mínimo, mais 4 pessoas que vão ser barradas da festa. Porque quando começar o top 10... se for mais ou menos como eu tô pensando aqui, se a Globo não mudar a data de fim do programa, né? Porque tem uma notícia que o Lobianco colocou lá no programa da Sônia Abrão, é que o programa pode ser esticado em mais uma semana para o dia 29 de abril, a data final. Não tá 100% certo, gente. Não dá para cravar para vocês se vai ser mesmo isso. Por enquanto, a gente está trabalhando na data do dia 22 de abril mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer com isto, afinal? O que eu estou querendo dizer é: eles só vão parar com a festa do líder e o barrado no top 10. Fora isso, vamos ter ainda algumas pessoas sendo barradas e enfrentando esse desafio. Vai ser bem pesado, hein? Mas vamos lá comentar com vocês alguns dos principais momentos da festa. Lembrando, gente, eu só estou resumindo aqui, tem algumas coisas que ficaram de fora. A festa em si também não rendeu muita coisa, mas o principal que ela rendeu a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? A gente já vai começar justamente com o João Pedro lá no quarto do barrado. Sério, ele no começo... eu estava ao vivo com vocês tinham me dito que ele tinha encontrado 3 chaves. De fato, ele encontrou 3 chaves, mas as chaves que realmente importavam para abrir os baús, ele não tinha encontrado 3, ele encontrou 2 apenas. A terceira chave ele já foi encontrar, já era um pouquinho mais de 1h da manhã. A quarta chave ele já foi encontrar um pouquinho mais de 2h da manhã. E a quinta chave ele já foi encontrar um pouquinho mais de 3h da manhã. Ele voltou para a festa faltando 2 horas para o fim, tá? Mas ele conseguiu voltar para a festa. Ele estava determinado e ele usou uma estratégia inteligente, né?
ele pegou as bolinhas e foi colocando para a área onde estava tudo vazio, que ali era muito mais fácil, inclusive, dele encontrar essas bolas com as chaves, porque o que ele já tinha checado, feito barulho, porque ele teve uma atitude que foi bem semelhante ao que a Camila teve na semana passada, mas ele usou uma estratégia, ele usou um método. O método dele era a exclusão, era mexer com as bolinhas. Ele pegava umas 4 de uma vez. E aí ele segurava as 4 e fazia um balanço assim com a mão. Se nessas 4 ele não ouvisse um barulho que representasse uma chave, alguma coisa, ele descartava. E aí, na primeira hora ele demorou bastante, mas quando foi lá para a segunda, a terceira hora, ele foi até ágil e conseguiu terminar bem rápido ali. Mas enquanto isso, tá? Lá fora, a festa rolava. Gente, a festa da Vitória teve momentos que foram bons, tá? E teve momentos que foram bem chatos. Os momentos chatos foi aquela gravação da cena da mini novela que eles fizeram ali e tal, que no meio da festa foi exibido para eles. Isso aí realmente foi chato, demorado, mas como era uma festa que tinha 1 hora a mais, eles fizeram. Agora a parte que realmente interessa. A Tamires estava conversando ali com a Vitória e a Graciane. E aí nessa conversa que a Tamires estava tendo com a Vitória e a Graciane, ela ali justificou as escolhas dela. A Aline não gostou nem um pouco, inclusive, de que a Tamires tenha colocado o Vinícius para dormir do lado de fora da casa. Então ela ficou ali, né, que ela tinha que impor essas consequências aos demais participantes. Não tinha o que fazer. E aí ela disse que a Aline ficou bem chateada com ela, a Aline ficou bem pé da vida com ela, só que a Vitória falou assim para ela: você fez a consequência que você tinha que fazer e eles não são seus aliados. E de fato, eles não são aliados da Tamires. O Guilherme não joga junto com a Tamires, muito menos o Vinícius. A diferença é, e foi o que eu falei para vocês na live ontem, os dois, pelo menos nesse momento, não votariam nela. Agora, parece que sim, eles vão votar nela, tá? Parece que sim, eles vão votar mesmo. E ela admitiu durante a festa que a possibilidade deles votarem nela existe e é bem grande. Só que aí, como a própria Vitória e a Tamires falaram, você fez as escolhas que você tinha que fazer. Você fez as escolhas e aí agora arque com as consequências dessas escolhas. Seja lá como for, a Tamires fala assim, que os meninos, o Vinícius e o Guilherme, eram também as únicas opções que ela tinha. Porque ela tem uma relação com o pessoal do Quarto Fantástico, que é os gêmeos, o João Pedro, o João Gabriel e o Mike. Então não tem como ela colocar eles para executar essa tarefa. Ela disse que não tinha como botar o Diego por causa da questão da ansiedade dele, que ela também compartilha da mesma ansiedade, então ela disse que não tinha como ela impor uma consequência assim para ele, e por exclusão só sobrava o Guilherme e o Vinícius. Então ela disse logo, eu não jogo com eles, eles não fazem parte da minha lista de prioridades, sei que eles não votariam em mim, no final das contas vão acabar votando nela e antecipando as coisas, né? Mas é como a Vitória também disse para ela, eles não são seus aliados, eles não jogam junto com você e você não tem que ficar explicando as suas posições. Seja lá como for, Tamires lá foi conversar com o Mike também. Ela disse ali para ele que as escolhas dela foram baseadas em estratégia, que ela pensou sim direitinho o que ela pretendia fazer, que ela não teve sentimentos pessoais nessas escolhas. Disse ela que eles não são aliados dela, são pessoas mais distantes, que ela mantém uma boa relação ali. Só que ela também falou, eu me dou bem com todo mundo ali, mas eles não são minhas prioridades. E aí até o Mike respondeu assim para ela, que a escolha é dela, foda-se o resto, e que ela só tinha que escolher aquilo que ela precisava escolher.
E aí ele também reforçou que cada um deve jogar do seu jeito e fazer as suas escolhas e impor as consequências daquilo que sim, ela tinha que impor. Só que aí a Tamires disse ali pro Mike que ela não estava feliz com as decisões que ela tinha tomado. E ela admite que ela também não sabia qual era a consequência toda. Porque sim, aí a gente tem que ser justo com a Tamires também. Tadeu não disse qual era a consequência exata para ela. Tadeu falou que a consequência era escolher duas pessoas que iam dormir do lado de fora. Na cabeça dela, o que foi que ela entendeu, o que foi que ela compreendeu? Bom, são duas pessoas que vão dormir do lado de fora, então são duas pessoas que vão poder ficar dentro da casa o dia todo, que vão poder transitar dentro da casa o dia todo. Ela disse isso pro Mike também, que ela pensou que fosse isso. Só que ela não sabia que a consequência era acampar do lado de fora da casa. Ela não sabia. E o Tadeu só foi falar que era isso quando ele anunciou a consequência, que duas pessoas iam morar do lado de fora da casa. Por tempo indeterminado, provavelmente por 2 dias, sabe-se lá quanto mais, né? E aí a Tamires ficou meio dividida assim entre a estratégia do jogo e os sentimentos dela. E aí ela também deixou claro ali que as decisões dela estão afetando ela emocionalmente. E aí ela admitiu que ela arrumou 2 votos para ela. Era o que eu tinha falado. Não que os meninos lá não fossem votar nela antes, até iam votar. Acredito que eles tinham condições de votar, mas eles não iam votar necessariamente agora. Pois eu acho que tá claro, inclusive, e eu falei isso na live ontem para vocês. Tamires vai acabar indo para o paredão por causa dessa atitude, tá? Ela vai nessa semana, ela podia ter deixado para a próxima semana, mas ela vai nessa semana mesmo. Aí depois, tá? Teve um outro momento ali que a Vitória estava conversando com a Graciane, com o Diego, explicando por que ela decidiu barrar o João Pedro. Aí ela disse que barrou o João Pedro porque ele tinha indicado ela pro paredão e que ela nem pagou na mesma moeda. Mas ela quis saber do Mike se o João Gabriel estava muito chateado com o fato dela ter barrado o irmão. E aí, nesse mesmo momento, o Mike fala que não, que ela fez o que ela tinha que fazer, que ela fez ali a escolha que ela tinha que tomar e que ele não parecia estar chateado com ela. E de fato, ele realmente não estava chateado com ela. Isso aí a gente viu em vários momentos. Ela foi falar com ele e foi perguntar para ele, inclusive, se ele estava chateado com ela. E aí ele falou que ele não estava chateado com ela, mas que ele estava preocupado com o irmão, como é que o irmão estava passando, porque o irmão estava trancado ali e tal. Foi só. No final das contas, gente, as decisões são e precisam ser tomadas a partir do momento e da própria ótica da pessoa no jogo, né? Fora isso, o que teve? A Aline estava conversando com a Daniele, com a Dona Delma e com a Vitória. E aí ela começou a falar justamente das consequências da escolha da Tamires. Consequência, gente, é sempre uma palavra negativa, não tem como a gente não dizer. A Aline não conseguiu ficar calada diante da decisão da Tamires de impor uma consequência para o Vinícius. Ela disse que estava assim indignada com isso. E aí ela mesma confrontou a Tamires e o clima acabou ficando tenso por causa disso. Aí a própria Aline justificou a reação dela no meio dessa conversa. A Aline disse assim: se fosse com qualquer outra pessoa, eu ficaria na minha. Mas foi com você, se referindo ao Vinícius. Eu não tinha como me eximir dessa responsabilidade e eu tinha que falar. E aí, em outro momento ali, ela conversando com o Vinícius e tal, ela até falou assim, que é aquela coisa, que ela não precisa ensinar nada pra ninguém e que ela não precisa falar nada. E aí depois a Aline começou também a reclamar ali com a Vitória e tal, que a Tamires foi incoerente e que a Tamires ali não sustenta o que ela disse que faria e tal.
Enfim, a Aline estava ali muito, mas muito chateada porque o Vinícius foi colocado para dormir do lado de fora. E aí ela também não quer ser vista como omissa. Só que aí ela vai se meter a brigar com uma pessoa que nem tá de fato fazendo tanta coisa assim para ela, né? E aí, depois disso, lá foi a Vitória conversar com o Guilherme. A Vitória, inclusive, falou ali com o Guilherme, falou ali algumas coisas interessantes para ele sobre o sentimento que ela estava tendo ali e tal, sobre o que ela fez de barrar uma pessoa. Gente, assim, chato pra caralho, né? Teve um outro momento da festa que eu não consegui pegar exatamente as imagens, tá? Mas tá lá na Globoplay, querendo ou não. É porque hoje eu tive um dia muito corrido para resolver alguns problemas aqui em casa. Não deu tempo de eu ver tudo, não deu tempo nem de postar nada no site. Mas daqui a pouco eu vou postar os resumos lá no site também. Teve um momento do Diego. O Diego ali foi desabafar sobre as consequências do que ele estava passando ali, do estado emocional dele. E aí o Diego que estava lá, e vocês sabem que o Diego às vezes ele exagera um pouquinho nas coisas. Vocês sabem que ele é um tanto animado, só que às vezes ele fica com aquela tromba, né, quando ele tá chateado e tal. Então ele ficou ali um tempão chateado com alguma coisa que aconteceu na festa. E depois ele foi conversar com a Vitória e com a Daniele. E aí o Diego confessa assim pra Daniele: eu não deveria estar do jeito que eu tô. Eu acordei bem, mas eu não sei. Eu não gostei das coisas que o Guilherme me falou, tá? Eu acho que ele estava se referindo ao Guilherme. Disse ele que teve uma sensação ruim depois do que aconteceu. E aí a Daniele disse ali que ele tinha que estar com o coração dele tranquilo no meio dessa situação toda. E aí depois o Diego disse ali que esse jogo do BBB é um jogo bem mais difícil do que ele imaginava, que ele não pensava que ele ia ter que tomar decisões difíceis. Ele disse que ia ficar, que pensou que ia ficar mais forte nesse jogo, só que agora ele se sentiu um pouco mais frágil. Aí foi a Vitória, foi a Dona Delma, e aí um monte de gente foi lá abraçar ele e tal. E aí depois, no meio disso tudo, né? Todo mundo já sabe que o Diego tá passando por um momento de vulnerabilidade e que o jogo pareceu uma coisa quando na verdade era outra. Ele foi lá conversar com o Guilherme, abraçou o Guilherme e até o Guilherme assim falou pra ele. Ele já imaginava que ia acontecer, que ele já imaginava que ele fosse de uma certa forma cair numa cilada dessas. Por quê? Na prática, o que que ia acontecer? O Guilherme disse que se ele ganhasse Anjo, ele botaria de fato a Tamires no monstro. Então ela só revidou. E quando ele ganhou a prova do Anjo, ele fez a mesma coisa. Ele botou a Tamires no monstro, que foi o monstro cobra. Então não tinha nada de errado ali, né? Aí teve um outro momento também que o Diego disse ali que ele estava percebendo que estava se tornando uma versão chata de si mesmo e que ele não gosta dessa versão que ele está se tornando. Disse aí o Diego: tudo aqui mexe comigo, mas muito mais do que eu imaginava. E aí ele disse assim que ele está começando a se achar uma pessoa chata e que ele estava incomodado com isso. Sabe o que que eu comento sobre essa atitude do Diego? Ele só tá se tornando uma pessoa chata porque ele quer. Porque ele tem uma personalidade legal, que é o que todo mundo gosta. Ele disse que fora do BBB ele é um cara muito ativo, tão vivo, que ele começa a viver e que lá dentro do BBB ele tá começando a ficar depressivo. Mas só fica depressivo também, gente. Por que que o Diego fica tão depressivo? É porque ele se deixa levar demais pelo que as pessoas estão julgando dele. Ele se liga demais nessas coisas e esquece que ele não precisa se ligar nisso. Sério, foi só isso, tá? Não teve nada de, nossa, meu Deus, que grande coisa e tal, que grande coisa. No final das contas, gente, foi só ali uma coisa chata.
chata mesmo, né? Eu falei pra vocês que a festa foi chata, eu falei pra vocês que a festa não foi lá grandes coisas. Enquanto isso, lá no quarto do Barrado, por volta de meia-noite, né? Enquanto eu estava ao vivo com vocês, aí estavam as chaves. O que estava em cima do baú na hora que eu estava ao vivo com vocês era, quando a gente amplia aí a imagem, era só a boca do balão que ele tinha estourado. E sim, ele foi esperto também, né? Uma coisa que a Camila não fez. O João Pedro foi mais esperto. Ele estourou os balões. E aí, estourados os balões, e ficou mais fácil porque não confundia mais. E aí, à meia-noite, ele já tinha encontrado duas chaves: a chave C e a chave B. Ou seja, ele tinha que encontrar a chave E, a chave D e a chave A para ele conseguir sair daí de dentro. Então, ele achou a chave B e a chave C, tá? Ele precisava encontrar todas as outras. E aí, ele encontrou. Aí depois teve um outro momento ali da conversa da Vitória com o João Gabriel. E aí a Vitória disse ali, né, que só barrou ele por uma questão ali de jogo, essas coisas. E para além disso, que ele também falou que ele só estava preocupado em saber como é que o irmão dele estava lá dentro e se o irmão estava precisando de alguma coisa. Aí depois, né, lá foi o Mike conversar com o João Gabriel. E aí, nessa conversa que ele teve, ele defendeu a Tamires e a atitude dela de escolher ali, e começaram a criticar a Aline por causa das escolhas da Tamires, e dizendo ali uma comparação com situações passadas. Aí o Mike disse: aqui todo mundo quer mandar no jogo do outro. Disse ele: ah, eu não te considero, então você não pode me pôr. Repete ele de novo: você não sabe qual é o contrário, o que a outra pessoa pensa, diz aí o Mike. Aí depois, em outro momento, a Tamires até concordou com ele, dizendo ali que ela já tinha arrumado voto pra caralho na próxima formação do paredão. E aí o Mike disse que foi assim com a Renata, que foi assim com outras pessoas, e que ela vai ter que votar do jeito que ela tiver que votar e não tem mais pra onde escapar. Querendo ou não, a Tamires tinha que tomar uma decisão ali, se foi estratégico ou não, gente, isso aí não tem nada a ver com a gente. A única coisa que eu falo com relação a Tamires é, eu achei que ela podia ter colocado nesse castigo pessoas que de fato ela já tem um certo embate, ao invés de criar um embate novo. Mesmo assim, a Tamires justificou o porquê que ela colocou os dois ali. Foi só porque os dois não são próximos dela no jogo. Ela justificou dizendo que colocou os dois porque eles são homens. Que é muito mais fácil a higienização, muito mais fácil tomar banho do que colocar duas meninas ali. Porque de fato ela deu a entender que queria colocar a Eva e a Renata, mas não quis colocar ali por causa dessa situação. Elas são mulheres e é mais difícil ali ter o cuidado, a higiene, essas coisas. Foi isso que ele quis dizer, tá? Foi isso, aliás, que ela quis dizer. Aí ela foi lá no quarto, começou a chorar. Aí a Graciane foi lá, deu uma consolada nela. E aí, no meio a coisa ali disso, eles estavam falando da Aline. E aí o Mike começou a dizer que a Aline é mandona, que a Aline quer mandar no jogo. A Tamires também disse que já percebeu essa característica da Aline, que a Aline quer ficar mandando no jogo, que a Aline quer ficar indo pra cima de todo mundo ali e tal. E aí ela começou a chorar lá dentro. Aí já foi ali a Graciane consolar a Tamires. Aí a Graciane foi falar ali da Aline, o que ela acha da Aline. Disse ela ali, por exemplo, que na visão dela, a Aline até tinha todo o direito de falar que ela não era uma boa jogadora e tal, que ela tinha todo o direito de ouvir tudo que a Aline tinha que falar sobre ela, mas não era sobre isso que ela estava interessada. Ela disse ali que a Aline às vezes também ultrapassa de algumas coisas, que a Aline também acaba querendo impor a visão dela sobre os outros e tal. Foi nesse momento, nessa conversa que estava a Graciane,
que ela citou a conversa que ela teve com o Deus. Deus, né, para que todo mundo sabe ali, né? Vamos colocar isso no contexto para vocês não acharem que é alguma coisa diferente. Deus ali se refere ao Dourado, a psicóloga do programa, tá? A Graciane, inclusive, falou que ela teve esta conversa com Deus e que Deus tinha falado para ela que eles precisam colocar no paredão as pessoas que ainda não foram para o paredão. Lembrando, nós temos 15 pessoas da casa. De 15 pessoas na casa, 8 pessoas ainda não enfrentaram o paredão. Inclusive a própria Graciane. Ela só enfrentou o paredão uma vez e só enfrentou com a irmã. Ela sozinha, indo ali sozinha, ela nunca enfrentou um paredão. Então ela é outra que vive escapando do paredão. Inclusive, as meninas, a Eva e a Renata, se ligaram que a Graciane está sendo lisa, está escapando de tudo e que talvez seja na hora de dar uma focada nela, né? Talvez seja isso. O Mike ali também consolou a Tamires, disse que a Tamires fez a escolha que ela tinha que fazer, que a Tamires fez a escolha que ela precisava, o que fazia sentido para ela, o que o coração dela estava dizendo e que estava tudo certo, não tinha nada de errado ali. E aí a Tamires disse que ninguém lá dentro da casa liga para ela e que ela está sendo criticada por muitas das decisões que ela tomou ali. Mas ela seria criticada de qualquer forma. Eu acho que falta a Tamires ter esse entendimento. Ela seria criticada de qualquer forma, independente de qual fosse o posicionamento dela dentro da casa. Então, tanto faz qual é a ideia que ela ia ter. Já que eu tenho uma postura um pouquinho mais pragmática com relação a essas coisas. Já que eu vou ser criticado mesmo, então eu vou fazer. Já que eu vou ser criticado mesmo, então eu não vou estar me ligando mais para o que as pessoas não estão pensando. Porque se eu faço de um jeito, as pessoas me criticam. Se eu faço de outro jeito, as pessoas continuam me criticando. Então a melhor coisa que eu tenho a fazer é justamente, não ligar. Então a Tamires, ela precisa começar a se ligar nisso também, né? Porque é chato. E ela ficou chorando ali, o Mike apoiou, a Graciane também apoiou. Aí eles também falaram do Vinícius. Ela disse ali que de fato ela gosta do Vinícius e tal. Que o Vinícius não era uma pessoa que ela pretendia votar agora e que o próprio Vinícius tinha dito assim para ela que não era uma pessoa que ele pretendia votar agora. Aí ela falou, a Graciane disse assim que na visão dela pareceu que o Vinícius não tinha se importado em ficar lá fora. Aí a Tamires disse que não, que na verdade ele se importou sim e ele ficou pé da vida porque foi lá para fora. Então, muitas das conversas ali, gente, durante a madrugada foi só a repetição do mais do mesmo, tá? Foi chato demais a gente ter que ficar aqui repetindo o mais do mesmo, tá? Foi bem chato ali, foi bem chato a gente ter que ficar repetindo um monte de coisas aqui. E, gente, eu escrevi aqui um roteiro, sim, obviamente que eu expliquei que eu faço um roteiro escrevendo as coisas, mas muitas vezes, né, eu tenho que improvisar, porque afinal as imagens falam uma coisa e o texto fala outra, né? Então, depois disso aí, o João Gabriel bebeu algumas e aí ele começou a falar da Aline. Sério, ele começou a colocar, ele passou ali noite toda, o final da festa todo, só falando mal da Aline. Que a Aline era uma saboneteira, relembrou a situação do Sincerão de segunda-feira. E aí ele começou a dizer assim que a Aline podia ter falado, antes de ter sabonetado ali, ele disse que ela sabonetou na hora de dizer, porque a Aline sabia que era ele que tinha falado dela, não tinha como não ser, porque afinal o sotaque era reconhecível, a forma como o robozinho falou foi exatamente a forma como ele falou, então ele disse que ela sabia que era ele, mas que na hora ali ela sabonetou, dizendo que não era ele. Aí ele disse ali que ela era uma saboneteira, disse que pretende votar nela. Gente, ele bebeu demais e foi só essa repetição do mais do mesmo ali, tá? Aí depois a própria Aline
tava ali. Aí o Vinícius foi conversar com a Aline. Aí depois disso, né, na conversa que a Aline teve com o Vinícius, teve um momento ali que foi justamente sobre todo esse contexto que eles estavam falando, né? Do negócio lá do Sincerão. E aí depois, gente, foi chato, foi um monte de coisa chata aí durante a madrugada, foi tudo muito chato. Aí, 1 hora da manhã, o João Pedro já tinha achado aí as três chaves, a chave B, a chave C e a chave E. E aí depois já teve a conversa ali da Aline com o Vinícius. A Aline chamou a Tamires de hipócrita. Disse ali que a Tamires agiu com hipocrisia, que a Tamires ali podia ter colocado outra pessoa, pessoas com quem ela tem um verdadeiro embate, não precisava ter colocado o Vinícius do lado de fora da casa. Aí lá foi o João Gabriel conversar com o Guilherme sobre a Aline. Aí ele começou a repetir tudo que ele tinha falado pra Eva, pra Renata e pra Dona Vilma. Ele repetiu pro Guilherme. Aquela coisa chata só de falar da Aline. Aí depois o Guilherme foi conversar com a Aline, levando aquilo que o João Gabriel tinha falado pra ele, né? De que a Aline era saboneteira, esse mesmo papo. Aí depois a Aline foi conversar com o Guilherme, que depois voltou a conversar com o João Gabriel e disse assim que a forma como o João Gabriel colocou ficou parecendo um duplo sentido, que ficou parecendo que era ele e tal que estava falando. E aí depois o João Gabriel foi falar com a Graciane, foi falar da Aline, chamou a Aline de saboneteira, ela disse que queria mandar a Aline tomar no cu. Aí ele também a Graciane começou a dizer ali que a Aline tinha toda a razão de ficar chateada com ela, porque a Aline tinha toda a razão ali do mundo para reagir da forma que ela reagiu e tal. E aí toda uma passada de pano em cima da Aline para no final ela dizer assim que a Aline também tá sabonetando nesse jogo de uma forma em que a Aline acaba também se colocando nessas situações. Aí depois, gente, foi lá o Vinícius, levou a conversa pra Aline, a conversa que ele tinha tido ali com o João Gabriel. E aí, gente, foi tudo muito chato, porque foi um telefone sem fio aqui, um telefone sem fio ali, tudo muito repetitivo. Mas o mais importante da festa foi o João Gabriel ficou falando o tempo todo, o tempo inteiro sobre a Aline e que ela sabonetou no Sincerão de segunda-feira, mesmo que ela tivesse outras opções ali. Aí depois teve outro momento ali que a Graciane foi defender as atitudes da Tamires. Aí eles foram falar do Guilherme, que de fato o Guilherme não era um alvo para esse momento, mas a partir do momento que ele próprio já tinha colocado a Tamires no monstro, era previsível que a Tamires fosse colocar ele lá também. Aí depois ela falou da Aline, que ela também acha que a Aline poderia ter sido uma jogadora mais corajosa, que a Aline poderia ter assumido muito mais posições nos momentos que ela precisava assumir e tal. E aí, gente, foi tudo bem chato, todo mundo falando ali da Aline. Aí o Mike começou também a dizer que na visão dele a Aline era uma pessoa autoritária, tem um jogo autoritário, e que a Aline quer impor a visão dela e tal. Enquanto isso, lá estava o João Pedro. Ele estava ali abrindo as bolas, ele já tinha jogado praticamente todas as bolas lá na piscina e tal, e tirado da piscina de bolinhas, ele jogou para fora ali, até que ele foi encontrando as chaves. Aí depois, de novo, lá estava a Graciane conversando com a Tamires sobre o João Gabriel, sobre o João Pedro, sobre o fato da Vitória ter barrado ele. Gente, foi chato, tá? É chato. Quando deu 3 horas da manhã, finalmente o João Pedro achou a chave, abriu os baús, pegou o convite e foi embora.
Olha aí a estratégia dele, ele foi bem esperto, inclusive, tá? E era isso que eu disse pra vocês na semana passada que a Camila deveria ter feito. A Camila não foi tão inteligente de pensar nisso, mas ele foi. Gente, ele encheu ali toda essa área que estava vazia, ele encheu de bolinhas, facilitou bastante para ele sair de lá, tá? Foi muito inteligente da parte dele. E ele avançou muito quando ele pegou o balde. O balde é onde serve de cooler, né? Onde a produção manda as bebidas. Ele tomou todas as águas, vocês estão vendo aí na mesa. E depois de ter tomado a água, ele pegou o balde e pegava as bolinhas como se fosse água. Aí ficava, tem uma hora que ele ficou mexendo com todas as bolinhas dentro do balde, assim, né? Com as mãos. E aí, quando ele não ouvia som de chave, ele atirava ali. Sério, ele demorou aí 5 horas para conseguir isso, mas ele conseguiu. Voltou para a festa. E aí o João Gabriel, que estava chorando pela ausência do irmão, foi lá, abraçou, chorou a volta do irmão. Aí ele pegou o convite, jogou ali na cara da Vitória, disse ali que ele tinha conseguido e tal. E aí, gente, foi o resto da noite ali reclamando. E foi aí que começou o que toda a internet está dizendo. A Tamires tem que ser expulsa pelo que ela fez com o João Gabriel. Gente, a Tamires não fez nada que o João Gabriel também não quisesse, tá? A Tamires não se jogou pra cima dele, como muita gente faz parecer, tá? Aí, de novo, lá estava, dessa vez era o João Pedro, falando sobre a Aline, que a Aline era saboneteira, que a Aline sabia que tinha sido ele que tinha falado dela, só que aí ela sabonetou ao vivo ali no Sincerão de propósito, porque a Aline nunca quer assumir nada das coisas que ela faz. Aí o Vinícius disse, isso é um problema entre você e ela, eu não vou me meter no meio disso. Sério, gente, foi chato. Praticamente a festa toda eles ficaram falando só da Aline. O Vinícius defendia a Aline, mas ao mesmo tempo o próprio Vinícius também jogou a bola de volta para a Aline. Acabou dizendo ele que isso era um problema que a própria Aline tinha que resolver. Aí depois ele próprio levou isso para a Aline, ele próprio levou essa conversa ali com a Aline e tal, ele próprio acabou contando para a Aline tudo aí o que estava preparado, tudo que ele tinha que fazer e tal. Gente, foi tudo muito chato essa festa, tá? E aí a Aline até reclamou, por que eles, se eles têm alguma coisa para falar comigo, por que é então que eles não aparecem e não falam logo? Por que é então que eles precisam ficar falando com outras pessoas ao invés de falar comigo diretamente? E aí pronto, gente, foi chato demais tudo o que aconteceu depois, tá? Foi chatérrimo. Outros destaques da festa foram, tá? Um dos outros destaques aí da festa. Um deles foi justamente o Guilherme. O Guilherme disse que na segunda-feira ele vai colocar para girar o modo Gui, como ele disse. Que ele falou ali que ele pretende sim puxar a Tamires na segunda-feira no Sincerão. E aí ele disse assim, segunda-feira, se o Sincerão for aberto para todo mundo, eu vou virar novamente porque eu tenho muita coisa que tá engasgada aqui na garganta. E aí outra coisa ali que ele estava conversando com a Vitória nesse momento foi o que a própria Vitória falou. É óbvio que você seria uma opção porque você não é aliado da Tamires. Aí, gente, sério, foi só isso aí de grande novidade, tá? Porque o resto foi o João Gabriel explodindo contra a Aline a noite toda, chamou ela de falsa, chamou ela de hipócrita, mandou ela tomar no cu, disse que ia xingar ela no Sincerão, que ele disse ali que a Aline quer ter razão em tudo, que a Aline ali é autoritária e que a Aline ali fica querendo se intrometer no jogo de todo mundo. Sério, gente, foi muito chato. Aí outro detalhe, o João Gabriel e o Guilherme ali falando sobre a Aline. O João Gabriel compartilhou ali a noite toda as insatisfações dele com a Aline. O Guilherme tentou mediar a situação.
E aí ele até falou, né, que antes da Graciane sair naquele paredão junto com a irmã, a Aline começou a dizer que ela queria saber quem foi que falou que ela é uma jogadora ruim. E aí agora que ela descobriu, ela não teve com a Aline a mesma atitude que ela teve com relação aos gêmeos. Ele ficou reclamando a noite toda disso, tá? E aí até o João Gabriel disse que a Aline era muito parcial. E aí o Guilherme disse ali que eles tinham que entender as motivações dela, tá? Basicamente foi só isso. Aí outro momento ali que teve foi a Vitória também conversando sobre a Tamires. A Vitória disse que ela estava muito frustrada com a Tamires, porque a Tamires não reconheceu seus erros, mesmo após o discurso do Tadeu, e que a Tamires parecia ter ficado feliz com as decisões que ela tomou ali para o Sincerão. Disse ali a Vitória. Na hora que ela perdeu a irmã e eu fui lá acalentar ela, ela falou para a Aline e para o Vini. E eu do lado. A Camila saiu porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou pela casa inteira. Aí a Vitória continua. Cara, ela não acha errado nada do que ela fez. O tempo todo eu fiquei pensando, tô pensando na minha dor, mas tenho que ficar pensando até que ponto eu vou ser a errada da história. Disse aí a Vitória. E aí a Vitória deixou ali, né, compreensível pra gente que a Tamires não faz uma autocrítica e que a Tamires de fato não observa as coisas que ela faz dentro da casa. Gente, tá? Foi a coisa assim repetitiva demais. Aí a Aline disse que estava muito chateada também com a Tamires, que ela não podia se omitir do que aconteceu, da Tamires ter colocado o Guilherme, ter colocado o Vinícius para dormir fora da casa. E aí ela disse ali que ela não queria ter uma briga desnecessária com a Tamires, mas que daqui em diante ela também já veria a Tamires como um alvo para ser votada nas próximas formações de paredão. E aí ela disse assim também, a Aline, que por muito tempo ela ficou de risadinha com as pessoas que estavam botando para lenhar em cima dela e que ela tinha cansado dessa atitude. Aí depois, né, a Aline disse ali que a tentativa que a Tamires fez foi uma forma de mirar em cima dela. E aí o Vinícius até responde que foi uma atitude que as meninas tiveram de comprar uma briga com ela, tá? Gente, foi assim, muito coisa repetitiva durante a madrugada, que de fato assim, gente, ó, não interessa assim tanto a gente continuar batendo nessa mesma tecla, porque tudo é a mesma repetição, tá? Tudo acaba sendo a mesma repetição. A única coisa que foi se tornando interessante foi o que aconteceu durante a noite. Depois ali da festa, olha quem foi que foi se deitar na cama com a Tamires, tá? O João Gabriel. Ele tinha bebido demais, tá? Não foi nada demais. E aí teve outro momento ali da festa que a Aline admitiu que ela quer mostrar para Graciane que ela é uma boa jogadora. Então, no final das contas, quem entendeu isso como sendo a Aline tentando querer agradar a Graciane também estava certo e tal. E aí depois elas começaram a falar, ela começou a falar de novo ali da Tamires, ela começou a dizer ali que tinha toda essa consequência. E aí ela entendeu também que por mais que a Tamires não fosse perto ali do Vinícius, o Vinícius não tinha ela como alvo e agora passa a ter por causa da atitude dela. E aí depois até o Vinícius disse ali que é aquela coisa, talvez o que vocês tenham seja uma percepção e a vida real seja outra coisa. E aí a Aline continua ali também chateada demais com o que estava acontecendo ali dentro da festa, né? E aí, gente, foi só isso, tá? Foi só e só. No final das contas, antes da Tamires dormir, ela só ficou refletindo sobre as atitudes dela. Aí a Tamires disse assim, que ela estava bem chateada, mas que ela tomou a decisão que ela tinha que tomar. Quando deu 5 horas da manhã, gente, a festa terminou. E aí, para quem estava perguntando como é que foi que o Guilherme e o Vinícius ficaram?
Ontem vocês me perguntaram e eu falei, bom, a menos que eles fiquem trancados do lado de fora para eles fazerem a desmontagem da festa, eles devem mandar eles ficarem em algum lugar dentro da casa. E de fato, eles foram dormir na sala. A produção mandou eles dormirem na sala. E aí a tal cena do beijo. Gente, eu vi a cena completa, tá? Não foi nada demais e não foi nada que o próprio João Gabriel não quisesse. Ele quis. Tanto quis que eles se beijaram. Mas porque muita gente está acusando a Thamires de assédio. Gente, eles se beijaram ali e tal, mas no final das contas o João Gabriel parecia que estava dormindo, tá? Mas ele tanto queria que teve um momento que eles puxaram o edredom para cima do rosto deles para a câmera não mostrar o beijo deles. Mas aí já tinha acontecido, né? Eles não vão expulsar a Thamires por algo que não tinha acontecido de tão grave. E como eu falei para vocês, a produção leva mais ou menos, gente, umas 4 horas para montar ou desmontar aquele cenário todo da festa. 8h45 da manhã foi a hora que a produção mandou o Guilherme e o Vinícius irem lá para fora. Aí o Guilherme foi dormir no sofazinho, enquanto o Vinícius foi dormir no chão mesmo. 10 horas da manhã, já estava um calor absurdo, aí tocou o despertador e eles foram lá fazer. Vejam aí aonde foi que o João Gabriel dormiu. Ele foi dormir ali com a Thamires, tá? E aí, depois de manhã, tava lá a Daniele, tava lá a Vitória, foram perguntar como é que os dois estavam. Aí o Guilherme até falou assim, né, que ele tava bem, que ele tinha ido ali dormir na grama porque tava mais confortável do que dormir ali em cima do calor infernal que tava. E aí todo mundo foi lá ver como é que eles estavam e tal. Aí depois a Thamires foi lá, conversou com eles, ela disse que não dormiu direito, que a sensação que ela teve ali é que ela não tinha dormido nada e que ela não lembra de ter dormido, ela lembra de ter ficado se remexendo a noite toda na cama. Aí depois a dona Delma disse que a Thamires não tinha que sentir culpa não, porque ali todos eles têm que aplicar consequências, querendo ou não, tem que sofrer as consequências. Aí depois disso tudo, a própria Daniele ali falou assim para ela que, querendo ou não, todos lá dentro vão ter que sofrer consequências, que esse é um jogo de consequências, tá? Não tem muito mais o que eles possam fazer com relação a isso. Enfim, gente, não tem muito, realmente não tem muito mais o que eles possam fazer. É assim mesmo, e que as decisões do programa nem sempre vão ser tão justas assim. Mas eles vão ter que passar por isso, não tem o que fazer. Aí depois, 10h45 da manhã, a produção permitiu que eles entrassem dentro da casa e que eles pegassem alguns pertences e levassem lá para fora. E ainda entregou o café da manhã deles, que era o kit básico de sobrevivência, que era um café sem açúcar e biscoito de água e sal. Esse era o grande café da manhã deles. E eles tiveram que tomar lá fora mesmo. Aí depois eles começaram a falar ali do João Gabriel, começando ali com as críticas do João Gabriel. E aí o Vinícius até fala que o João Gabriel começou a falar e que ele já tinha falado ali pro João Gabriel que não tinha lógica ele ficar reclamando da Aline o tempo todo. Aí o Guilherme disse que ele tinha que conversar com a Aline para achar o que ela tá pensando dessa situação toda e tal. E aí eles começaram. Gente, foi só a repetição do mais do mesmo. O Vinícius reclamando da atitude do João Gabriel, de ter falado da Aline o tempo todo. E aí o Guilherme querendo entender quais eram as motivações que o João Gabriel tinha. Só isso, gente. Aí por volta de meio-dia, que foi a hora que eu acordei hoje, né? Por isso, assim, eu tinha marcado um compromisso para tarde, afinal tinha que resolver problemas da casa. Eu fui dormir, gente, e era a mesma hora que eles foram dormir, 5 horas da manhã. Então, para ter aí 6 horas de sono, um pouquinho mais, você acorda mais tarde. Acordei meio-dia, quando eu liguei a televisão, lá estava a Daniele Hipólito se mudando para o quarto anos 50. Pegou as coisas dela, colocou na mochila, e aí ela
foi embora de volta pra lá. Aí ela disse que estava voltando pro quarto anos 50. Acho, inclusive, que ela foi bem esperta, né? Aí depois a Renata perguntou por que ela estava se mudando. E aí a Daniele fez assim uma teoria de que o quarto fantástico vai fechar. E aí o quarto nordeste vai encher, porque todo mundo do quarto fantástico vai descer para ocupar espaço ali no quarto nordeste. E aí ela disse que o quarto que vai entupir é esse aí, o nordeste. Aí ela disse assim que pelas contas tem cama para todo mundo, porque dormem 2 pessoas no quarto do líder, tem 8 camas num quarto, 5 camas no outro, e ao todo tem 13 camas disponíveis ali, com 2 pessoas dormindo no quarto do líder, 15 pessoas. Aí a Renata até perguntou assim, mas eles falaram que vão fechar o quarto agora? Aí a Daniele falou, né, que são as fanfics criadas na cabeça deles sobre o fechamento ali do quarto. Vai fechar ou não vai? Eles realmente não sabem se vai fechar, tá? Realmente não tem nada confirmado sobre isso. Aí depois teve um momento ali que a Aline disse que estava agoniada de ver o Vinícius dormindo lá fora, que ela estava agoniada de ver o Vinícius ali e tal. E aí, no final da tarde, teve uma conversa do João Gabriel com a Aline. Gente, aí o João Gabriel falou assim: o Tadeu falou que o Sincerão é o dia todo, que a gente não tem que esperar até segunda, então eu tenho que falar com você, te acho saboneteira, te acho isso, te acho aquilo, que você não se posiciona. E aí eles se confrontaram ali. O João Gabriel disse assim: se fosse meu irmão ou o Mike, você tinha esculhambado com ele nas ideias. Se fosse eles que tivessem chamado elas de jogadora fraca, o que a Graciane falou ali. E aí a Aline negou que disse isso e que ela não faria atitude dessa com eles. Ela disse que ele estava equivocado, porque o Mike já tinha chamado ela para conversar, porque ela não pensa isso realmente dos meninos e tal, enfim. Aí o João Gabriel disse ali que ele estava muito frustrado que o tratamento diferenciado que a Aline parecia dar para a Graciane, diferente do que ela parece colocar ali para os dois, tá? E aí, no final das contas, gente, foi só mesmo uma conversa que terminou ali em um aperto de mãos. Mas ele disse que se precisar apontar ela no Sincerão na segunda-feira, vai apontá-la. Mas faltou ele mandar ela tomar no cu, né? Porque afinal ele disse que se tivesse essa oportunidade, ele mandaria ela tomar no cu. Pronto, gente, assim foi só isso. Só pra gente terminar de vez o nosso programa aqui, tá? Vamos lá pra enquete do líder. O que foi a enquete ali do líder, tá? Antes de terminar, tá? Depois dessa conversa aí da Aline e tal, os dois chegaram a um entendimento. A Aline disse ali que a resposta que ela tinha dado para Graciane e para ele são respostas equilibradas. E aí o João Gabriel só fala assim, no final, cada um vai ter que votar em cada um ali e pronto. Só isso mesmo, tá? Não tinha muito mais o que fazer. Os dois terminaram a conversa num abraço e num aperto de mãos. Só. E aí, no meio da festa, né, eu até falei para vocês que a Eve e a Renata já tinham chegado à conclusão de que a Graciane tá escapando demais do paredão. Elas deixaram claro ali, tá? Que na hora, talvez haja possibilidade sim dela ir pro paredão. E aí teve uma outra cena também, hoje de tarde, que foi a Eva aconselhando o Diego. E aí, segundo o que o Diego entendeu ali da Eva, é que, basicamente, a Eva tá dando indicações para ele de que ele provavelmente pode ser a próxima pessoa lá do quarto anos 50 aí pro paredão. Não foi exatamente isso, tá? Porque a Eva aconselhou o Diego a não se sentir mal pelas escolhas dele no jogo. Disse ela, para de se sentir mal sempre pelas escolhas que você tem que fazer e faça, sustente as suas escolhas. E é isso.
E aí o Diego até fala para Eva que na visão dele o programa tá sendo incrível, tá sendo uma experiência maravilhosa, que ele tem aprendido muita coisa nesse programa, mas que ele não pensava que fosse ser algo tão difícil assim, que ele não imaginava que ele teria que enfrentar tudo que ele enfrentou para continuar no programa. Pronto, foi isso aí que ele falou. Depois ele mesmo falou ali com a Aline que ele acha que ele vai pro paredão e que ele acha que ele será votado ali. Só que as meninas, pelo menos nesse momento, pretendem votar na Daniele. Inclusive, elas falaram isso, tá? Elas disseram que o jogo da Daniele é morto. E aí a Renata relembrou a situação da Daniele voltando lá pro quarto anos 50. Disse aí a Renata: a Dani vem como ela já sabe que tá tudo certo, ela vai dormir lá, aí ela volta, dorme no outro lugar. E aí a Eva disse que o jogo dela era um jogo morno, que não movimenta nada, que ela não faz nada ali e que ela vai apenas pelo que é conveniente. Aí elas falam ali também sobre a Graciane e que a maior parte da casa tem medo de confrontar a Graciane. Disse a Eva: eu sinto que tem gente que tem medo de bater de frente com ela. E aí a Renata até fala: hoje ela seria uma indicação forte para mim e que eu colocaria ela para o paredão se eu pudesse. Aí lá na enquete do líder, tá? O que foi que aconteceu? A Vitória recebeu do público "tô de olho", que significa que é um feedback positivo para ela. É como se o público estivesse dizendo: olha, eu te dei tantas oportunidades e agora faça isso acontecer. Aí no final das contas, a Vitória se mudou para o quarto anos 50 depois de sair do quarto do líder. Aí a Vitória disse ali: eu adoro as meninas, mas não tem clima para continuar ali, e que ela estava deslocada naquele quarto Nordeste. Aí ela disse que preferia ir para um ambiente mais confortável e que ela tinha ali que continuar construindo as alianças dela, agora de uma outra forma, e que ela não tem culpa de ter sido acolhida no momento que ela mais precisava. Gente, ainda consegui tirar um leite de pedra em 56 minutos, olha só. O que a gente vai ter hoje? Prova do líder, tá? Resistência. Eles não sabem, imaginam que vai ser de resistência por causa lá do Guilherme e do Vinícius do lado de fora. Então, depois do programa, nós estamos de volta. Hoje o programa está no horário normal, às 22h25. Nós vamos voltar ao vivo para comentar tudo aqui com vocês, tá certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.